Então, nós continuamos essa segunda parte da aula, trabalhando agora a classificação dos atos administrativos. A classificação que a doutrina traz é quanto ao seu regramento. Quando eu falo quanto ao seu regramento, eu estou me referindo à margem de escolha que o administrador tem de, na hora de praticar o ato, escolher se pratica ou não pratica, né? Então, quando eu falo em ato vinculado, essa margem de liberdade de escolha não existe. Quando eu estou falando de um ato vinculado, eu estou falando de atos que são praticados de acordo com a vontade da lei e não do administrador. São aqueles em que a lei estabelece as condições e o momento da sua realização. Então, não existe aqui análise de discricionariedade. Se é conveniente ou oportuno, não. Aquele exemplo que eu te dei da licença, quando eu preencho os requisitos e a administração é obrigada a me conceder a licença, isso é um ato vinculado. Se eu preencho os requisitos de lei, ele é obrigado a conceder. Se eu preencho os requisitos para uma aposentadoria, para receber um benefício de pensão por morte, eu vou ter que receber, porque é um ato vinculado. Ah, Giovana, mas o INSS tem costume de negar tudo. Ele pode até negar na esfera administrativa, mas o juiz, se você preenche os requisitos de lei, o juiz necessariamente vai deferir na esfera judicial. Então, os atos vinculados, não existe uma margem de escolha. Igual aquele exemplo que eu dei, eu sendo servidora, se eu fosse servidora e tivesse praticado um ilícito, e o meu superior hierárquico, apurando através de um processo administrativo disciplinar, verificasse que a infração que eu cometi, a pena é a demissão. Ele não pode escolher se ele quer aplicar a demissão, ou a suspensão, ou a advertência. Uma vez tipificado o ato que eu pratiquei, existe uma sanção exata para aquele ato. Se a sanção for demissão, ele não tem escolha, ele tem que aplicar a demissão a mim. Então, um ato vinculado ao quê? Vinculado à lei. O administrador não tem uma margem de liberdade para decidir se pratica ou não pratica. Diferente do ato discricionário. Quando eu falei para vocês ali das permissões, das autorizações, que eu falei que o poder público, ele analisa se é conveniente e é oportuno, e aí concede ou não concede a permissão ou a autorização. Nesse caso, existe uma discricionalidade. Ele analisa o mérito administrativo, certo? Outro exemplo que eu posso dar é a Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90 é a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, tá? Então, é a Lei 8.112. Se eu sou uma servidora pública federal e eu pratico um ilícito, que é aquele exemplo que eu dei, cuja pena é demissão, em relação à pena, preste atenção, em relação à pena, ele não tem margem de escolha, porque a lei já fala que aquela infração, a penalidade é a demissão. Veja bem, existe uma margem de discricionalidade, e aí é o que eu vou chamar de ato discricionário, é em relação à gradação da pena. Vamos supor que eu tenha praticado um outro ilícito, que não fosse a pena, não fosse demissão, fosse suspensão, porque dependendo da prática do ato, o enquadramento da pena não é demissão, é suspensão por um prazo de até 90 dias. Então, a lei fala, olha, você deverá aplicar a esse servidor uma pena de suspensão até 90 dias. Veja bem, onde que entra a discricionalidade do chefe que vai aplicar essa sanção? Na cominação da pena, do cômputo da pena, da escolha, da gradação da pena de suspensão. Vou suspender ela 30 dias, 45, 60 ou 90. Olha, onde está o juízo de discricionariedade dele, nesse ato discricionário? Ele vai analisar a conveniência e oportunidade de afastar a Giovana. Olha, ela está numa repartição pública que só tem ela e outro servidor, com serviço pra caramba. Se eu afastar ela 90 dias, aquilo ali vai virar um caos. Olha, eu vou afastar ela só 30 dias. Então, a margem de discricionalidade não está na escolha da pena. A escolha da pena a lei trouxe. Então, a escolha da pena é a lei que determina. É suspensão de até 90 dias. Então, é um ato vinculado. Eu necessariamente tenho que aplicar a suspensão, Giovana. O ato discricionário está, na margem de discricionalidade, está
na quantidade de dias em que eu vou ficar suspensa, que o administrador vai definir. Aí sim, ele vai analisar a conveniência e oportunidade, vai praticar um ato discricionário. Vai me afastar se ele achar que é conveniente só 30 dias. Eu vou ficar suspensa só 30 dias. Então, veja bem, existe uma diferença em ato vinculado e em ato discricionário. É a margem de liberdade de escolha. Existem coisas também que dão essa margem de liberdade para o administrador, que é o que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Às vezes a lei fala assim, deverá o administrador agir pautado nos princípios da boa-fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade. Veja bem, não se traz um conceito abaixo. Moralidade significa. Proporcionalidade é a mesma coisa aqui. O conceito de boa-fé é isso. Não traz um conceito dentro da lei. A lei fala que o administrador deverá agir com boa-fé, com moralidade, com razoabilidade, com proporcionalidade, mas quem define esses conceitos jurídicos indeterminados é o administrador, com essa discricionariedade. Olha, a Giovana teve uma conduta amoral, então ela tem que ser punida. Olha, ela praticou aqui atos com má fé. Quem vai ter essa margem de escolha de discricionariedade, de definir o que é má fé, o que é moralidade, o que é proporcional, o que é razoável, é o administrador com base nesse ato discricionário que ele vai praticar. É ele que vai analisar, porque é um conceito jurídico indeterminado. A lei fala, mas não traz o que é boa-fé, não traz o que é agir de forma moral, não traz o que é conceito de razoabilidade e proporcionalidade. Então, a lei fala que ele deve agir, pautado nesses critérios, mas não conceitua. E por isso a gente fala conceito jurídico indeterminado, não determina exatamente o que é uma coisa ou outra. Cabe o administrador definir isso, escolher, né? O que ele entende como sendo moral, razoável, boa-fé. Tá certo? E aí, em relação ainda à classificação, nós temos a classificação quanto aos destinatários. Quem vai receber esse ato, né? Para quem está sendo direcionado, quem vai receber ele? Então, nós temos aqui a diferença de atos gerais e atos individuais. Gerais, como o próprio nome já diz, tem a ver com o âmbito, né, de alcance. Eles vão ser dirigidos a uma coletividade em geral. Tem uma finalidade normativa. É por isso que a gente fala que esses atos gerais, eles têm cara de lei. Eles não são leis, mas eles têm cara de lei. Um exemplo seria o decreto. O decreto, ele não é lei, mas ele tem força de lei. E ele é um ato geral, porque ele é emanado por um número de pessoas indeterminadas. Quando um decreto ele é expedido, não se sabe quantas pessoas vai abarcar. É um número indeterminado de pessoas. Por exemplo, esse decreto do presidente regulamentando essa lei de pagamento do auxílio aos profissionais liberais e autônomos, quando o decreto saiu, não se sabia quantas pessoas seriam. Foi depois disso é que foi criado o cadastro, um aplicativo para você se cadastrar, e só depois que foram saber quantos milhões de pessoas vão ser beneficiados. O decreto, ele sai por um número indeterminado, geral de pessoas, tá? Então, ele é um ato geral. Pessoas que estejam na mesma situação jurídica. Então, todo mundo que se enquadrar, né, que for profissional, autônomo, liberal, mãe de família, chefe de família, ou recebe Bolsa Família, ou pessoas que têm um trabalho informal, como faxineiras, diaristas e tudo mais, essas pessoas que estão na mesma situação vão receber, mas não se sabe quando o decreto saiu, para quantas pessoas isso foi direcionado. Foi para a coletividade. Por isso que a gente fala que ele tem natureza erga omnes, a aplicação é coletiva, e por isso não pode ser objeto de impugnação individual, né? Não é? Uma pessoa pode ir lá e se insurgir contra um decreto, né? Porque um decreto ele tem um caráter geral ali, tá? E, por exemplo, outro exemplo, vem um decreto municipal tratando de um rodízio de carros na cidade. Existe uma lei que fala do rodízio. E vem um decreto disciplinando, por exemplo, que todos os carros que terminarem com placa 2 e 3 não podem circular na segunda-feira naquela cidade. Olha, vem um decreto, que é um ato geral, um ato normativo, com força de lei. Todo mundo, quando o decreto sai, não se sabe quantos carros tem, e não se computa quantos carros tem, com placa 2 e 3. Isso vai atingir um número
indeterminado de pessoas. Então, quem tiver placa 2 e 3 não vai poder circular na segunda-feira, certo? E os atos individuais? Os atos individuais, eles são dirigidos a certa pessoa e determinada, ou certo grupo, vou explicar isso, criando situações jurídicas individuais. Por gerar direitos subjetivos, direitos individuais, eles podem ser objetos de contestação por seu titular. Eu vou te dar 2 exemplos e você vai entender que eles são atos individuais e que eles são dirigidos ora a uma pessoa e ora a um grupo. Então, por exemplo, saiu um decreto ou um ato normativo me nomeando para um cargo em comissão de assessor de juiz de direito de primeiro grau. Assessor de juiz de fórum. Um ato de nomeação pelo presidente do tribunal, botando eu num cargo comissionado. Exercer um cargo comissionado. Esse ato é um ato individual? É. Ele é direcionado a quem? A Giovana. Ele é um ato que está sendo direcionado para mim, a minha nomeação. Certo? Então, ele é um ato que está dirigido a uma certa pessoa, está gerando um direito adquirido para mim, desculpa, um direito subjetivo para mim, porque é o meu direito agora de tomar posse nesse cargo comissionado, e ele está sendo direcionado para mim, que sou uma pessoa só. Então, esse ato ele é individual e singular, direcionado a uma pessoa, a Giovana, individual e singular. Mas eu tenho atos individuais que não são singulares, são plúrimos. Como assim? Sai um decreto, tá certo? Nomeando os 20 primeiros candidatos aprovados no concurso público para cargo efetivo. Aí esquece o cargo comissionado. Pensa que teve um concurso para analista do TJ. E aí sai o resultado do concurso e aí sai um decreto nomeando os 20 primeiros aprovados. Veja bem, esse ato é um ato individual. Ele é direcionado para um grupo determinado. Qual é o grupo determinado? Os 20 primeiros candidatos. Então, ele é um ato individual porque ele é dirigido a um grupo determinado. Não é uma pessoa, não é Giovana, mas é um grupo determinado. Ele só vai atingir os 20 primeiros colocados. Só que ele não é singular, porque o grupo não é formado de uma pessoa. O grupo é formado de 20 pessoas. Então, ele é um ato individual, porque vai alcançar uma determinada coletividade, um determinado grupo específico, os 20. Mas ele é plúrimo, por quê? Porque dentro do grupo não tem uma pessoa para ser singular. Dentro do grupo ele tem 20. Então, ele é individual e plúrimo. Entendeu? Apesar dele ser direcionado a um grupo específico e não a coletividade, como são os atos gerais, dentro daquele grupo não tem uma pessoa só, senão ele não seria grupo, né? Ele tem 20 pessoas. Então, ele é individual e plúrimo. E no caso do exemplo da minha nomeação, ele é individual e singular, porque ele é direcionado não ao grupo, mas a mim, a uma pessoa, e sou eu sozinha, então é singular. Tudo bem? Vou seguir. Alcance. Essa é uma outra classificação que nós temos em relação aos atos administrativos. Eles podem ser divididos em atos internos, que são praticados no âmbito interno da administração, incidindo sobre os órgãos e os agentes administrativos, ou eles podem ser externos, o próprio nome já diz, é fora do âmbito da administração, atingindo os administrados e contratados. Em relação aos atos externos, vale ressaltar que a obrigatoriedade destes somente começa a incidir após a sua publicação no Diário Oficial. Então, olha só, os atos internos, o próprio nome já diz, eles são praticados interna corporis, dentro daquele órgão ou daquela entidade da administração, direta ou indireta. Então, por exemplo, todos aqueles exemplos que eu falei para você, de atos ordinatórios, instruções circulares, avisos, tá? Esses atos, eles são atos internos, são atos que fazem comunicados ou geram obrigações dentro daquele órgão, tem que ser obedecidos pelos servidores, pelas pessoas que ali trabalham. Os externos não, ele atinge quem está fora daquele órgão, daquela entidade, né? Então, por exemplo, uma licitação. Quando se abre um processo licitatório,
para a contratação de uma empresa, para obra, serviço ou fornecimento de mercadoria, precisa sair um edital de licitação. Esse edital de licitação, é óbvio que tem modalidade de licitação que nós vamos estudar, que não precisa disso, por exemplo, a carta convite, mas a maioria deles tem que ser dado publicidade no Diário Oficial. Então, sai publicado no Diário Oficial, a licitação, sai publicado nos jornais de grande circulação, é pregado afixado lá na repartição, no salão principal da entrada daquele órgão. Então, tem que ser dado publicidade. Por quê? Porque é só dando publicidade, publicando isso, é que vai alcançar um número enorme de pessoas. Em relação à licitação, isso é até um princípio da licitação, é abarcar o maior número de pessoas para que haja uma concorrência, o maior número de concorrentes ali, e a administração possa obter a melhor empresa, o melhor preço, o melhor serviço, a melhor Professora, você pode repetir o exemplo dos atos internos? Posso. Os atos internos são aqueles que são praticados dentro da própria administração pública. Então, quando eu falei para você que o juiz mandou uma circular para todos os chefes de cartório, ele estava dando uma comunicação que não era para quem estava fora do fórum, era só para os servidores. Quando ele mandou ali, ele baixou uma circular, ou ele deu uma instrução lá para mim, que era chefe de conciliação, de como eu deveria proceder à nomeação dos dativos, aquilo era para mim, que trabalhava ali dentro daquele juizado, não era para todo mundo, era para fora. Então, os atos internos são aqueles que são direcionados, via de regra, para quem trabalha dentro daquele órgão ou daquela entidade. Tá certo? Tá ok, professor. Obrigada. Bom, qual seria a outra classificação que nós teríamos em relação aos atos? Quanto ao seu objeto, nós temos aí os atos de império, que também são atos que decorrem do poder extroverso, eu vou explicar isso para vocês, do Estado, os atos de gestão e os atos que a gente chama de expediente, ou atos de mero expediente, tá? Os atos de império, gente, são aqueles em que são praticados com a supremacia do poder público sobre o privado. Por isso que a gente fala que decorre do poder extroverso. É um poder de quem está acima do outro. Então, é um poder de império. Império lembra imperador, rei, aquele que manda, aquele que está acima do bem e do mal. Então, o poder de império são aqueles atos que são praticados para nós, administrados, obedecermos. Então, quando uma multa é aplicada, porque eu descumpri a lei, quando a apreensão da minha mercadoria é feita porque ela está vencida, quando a interdição do meu estabelecimento é feito, quando eu sou punida como servidora porque eu pratiquei um ilícito, tudo isso é um ato de império. Ele é aplicado de forma unilateral pela administração, não depende da minha concordância, não precisa de eu aceitar a multa, ela vai ser aplicada eu aceitando ou não aceitando. Eu não preciso aceitar a demissão, não. Se ela já foi julgada a demissão, eu vou ter que cumprir a demissão. Então, ela é aplicada de forma unilateral e coercitivamente, por causa desse poder extroverso com X, do Estado. Esse poder que ele tem de superioridade dos atos administrativos. Os atos administrativos, a gente estudou na aula passada, eles gozam de atributos que os fazem ser superiores aos atos praticados pelos particulares. Então, os atos administrativos, eles são atos de império, tá? E os atos de gestão? Os atos de gestão, não. Os atos de gestão é aquele caso que a gente estudou de atos da administração, em que o poder público está no mesmo pé de igualdade do particular. São aqueles atos de gestão, são aqueles atos que são para movimentar a máquina, para a administração ali daquele serviço. São, por exemplo, um contrato de locação. Eu tenho um imóvel ali no Shell, e aí o município de Linhares vem para mim e fala assim, Giovana, eu soube que seu imóvel está alugando, e a gente queria alugar para montar lá uma repartição pública. Perfeitamente, eu vou fazer o contrato de locação com o município de Linhares. Mas vai ser o mesmo contrato de locação, regido pelo Código Civil e pela Lei 8.245, o mesmo contrato regido pelo direito privado que eu faria com você. O mesmo contrato. Não existe posição de superioridade da administração, não. Não existe cláusula exorbitante, ela não é melhor do que eu. Ela está na mesma posição. São os atos de gestão, locação de imóvel, quando a administração contrata um seguro incêndio,
ela está fazendo isso para gerir a máquina, para administrar aquilo ali. Não é um ato administrativo, é um mero ato de gestão. E aí ela é igual particular, não tem privilégio nenhum, não tem coercitividade, não tem aplicação unilateral, depende da minha vontade. O mesmo contrato de locação que eu faria com você, eu vou fazer com o município de Linhares. Esse contrato que o município de Linhares vai assinar é um ato de gestão, não é um ato de império. Tá bom? E os atos de expediente, gente, ou os atos chamados de atos de mero expediente? No judiciário é muito comum você ver isso, né? Que é o nosso meio. São aqueles atos internos, gente. São praticados para dar andamento aos processos, aos papéis que tramitam internamente da administração. São atos de rotina. Então, por exemplo, quando eu recebo uma petição, lá, o advogado chegou no balcão e pediu para protocolizar uma petição. Aquele protocolizar é um ato, né? Um ato de expediente. Quando o juiz diz assim, do chefe de secretaria, espeça-se mandado de citação e intimação. Isso é um ato de mero expediente. Essa expedição, né, do mandado de citação e intimação quando cadastra uma informação no EJUD, lá no sistema do Tribunal de Justiça, bota uma informação lá de que o processo está saindo do cartório e está inconcluso para o juiz. Isso é um ato de mero expediente, tá? São atos aí que fazem parte da rotina administrativa. Não tem conteúdo de decisão, de expressar a vontade, nada disso não. É para dar andamento ao trabalho ali da administração pública. Por isso, atos de expediente ou de mero expediente. Tá? Existe também uma outra classificação, que é a classificação em relação ao quanto à formação, processo de elaboração. Como que um ato é elaborado? Até isso faz com que ele seja classificado em simples, complexo e composto. Então, olha só. O simples, o próprio nome já diz, ele é simplório mesmo, porque ele nasce por meio da manifestação de vontade de uma pessoa, tá? De um agente da administração ou de um órgão. Então, é um ato simples, por exemplo, quando o prefeito baixa um decreto, quando o chefe do Poder Judiciário, presidente do Tribunal de Justiça, exonera um servidor, tá? Isso são atos que têm a manifestação de vontade de uma pessoa, de um agente da administração. Mas pode ser também do colegiado. Aquela turma lá, que eu te falei, aquela turma, né, cível lá do Tribunal de Justiça, composta por 3 desembargadores, eles decidem por deliberação, né, os 3 decidem junto a mesma decisão, uma manifestação. Os 3 deram uma decisão, que vão mudar a sessão que seria de terça-feira para quinta da semana que vem. Vai mudar a sessão. O dia da sessão, que era terça, que eles estão todos reunidos julgando o processo, o dia da sessão de terça passou para quinta. Uma manifestação de vontade dada por 3 pessoas, mas é uma manifestação de vontade. Eles são colegiados, são 3, mas é uma decisão igual, né? A mesma decisão, tá certo? Ou seja, uma decisão dada pelos 3. Já o ato complexo e o composto, eles têm uma diferença que eu quero que você preste muita atenção, que é o que dá mais confusão, são esses 2. Repare que no conceito, todos os 2 começam falando a mesma coisa. Ato complexo nasce da manifestação de vontade de mais de um órgão ou agente administrativo. Olha que o início do composto é a mesma coisa. Nasce da manifestação de vontade de um órgão ou agente. Mas olha a diferença. No complexo, não tem dependência de vontade de outra pessoa. No ato complexo, nasce a manifestação de vontade de mais de um órgão, nasce a manifestação de vontade de um órgão, de uma pessoa, tá certo? Ou um agente administrativo. Então, por exemplo, você deu entrada no seu pedido de aposentadoria lá no INSS. Você preenche os requisitos, tá? Você entrou com o pedido de aposentadoria. O chefe lá do INSS, pode ser o auditor do INSS, ele vai analisar o seu pedido, ele é o chefe daquela autarquia, e ele vai deferir o seu pedido de aposentadoria. Então, Giovana preenche todos os requisitos da aposentadoria, eu vou deferir. Esse ato de deferimento, defiro o pedido de aposentadoria
de Giovana. Esse ato, para ser aperfeiçoado, para ele gerar efeitos no mundo, ele não precisa da manifestação de outra pessoa, não. Mas ele precisa do cumprimento de uma formalidade, que é o registro desse ato no TCU, no Tribunal de Contas da União. Veja bem, eu não preciso da manifestação do presidente do Tribunal de Contas, não. Só dependeu da manifestação de vontade do chefe do INSS. Ele analisou, viu que eu preenchi os requisitos, defiro o pedido de aposentadoria de Giovana. Só mandou para o TCU para cumprir uma formalidade, registrar. Então, esse ato, apesar de depender da manifestação de vontade só do INSS, que é do representante dele lá, do chefe, ele não precisou da manifestação de vontade do presidente do TCU, não, mas precisou de cumprimento dessa formalidade, levar registro lá no TCU, para ele começar a gerar os efeitos. Tudo bem. Olha a diferença do composto. O composto tem a manifestação de vontade de uma pessoa ou de um órgão, mas depende, para que ele produza efeitos e se torne exequível, da vontade de outra pessoa. Vamos pegar um exemplo dos tratados internacionais, que é um ato composto. O presidente da República, então, que é um agente, ele vai lá e assina um tratado internacional com outro país. O Brasil, então, passou agora a ser signatário de um tratado internacional de direitos humanos. O presidente da República pode assinar? Pode assinar um tratado internacional. Foi lá e assinou. Então, ele manifestou a vontade do Brasil de assinar aquele Tratado Internacional de Direitos Humanos. Mas nós estudamos lá em Direito Constitucional que para os tratados internacionais entrarem no nosso ordenamento jurídico, os tratados internacionais de direitos humanos, para eles ingressarem no nosso ordenamento jurídico e produzir efeitos no nosso ordenamento jurídico, como se eles fossem uma emenda à Constituição, precisa de ratificação do Congresso Nacional, do Parlamento. Então, para que aquele tratado internacional assinado pelo presidente, que é um agente, possa se tornar exequível e ter força dentro do nosso ordenamento jurídico no Brasil, precisa da manifestação de vontade de outro órgão. Quem é? O Congresso Nacional, as duas casas do Congresso. Então, o Congresso tem que vir e ratificar. Se o Congresso não ratificar, ele não é exequível. Então, repare, no composto, eu nasce da manifestação de vontade de um órgão, de um agente, lembra do tratado, a manifestação de vontade foi do presidente da República, mas para ele valer e produzir seus efeitos, ele depende da aprovação de outro, que é o quê? O Senado ratificando aquilo. No complexo, não. No complexo, lembra da minha aposentadoria, só precisou da manifestação de uma pessoa, do chefe lá do INSS, mas teve um cumprimento de uma formalidade, que foi o registro no TCU. Por isso que ele é complexo, porque não foi só a manifestação de vontade. Para se aperfeiçoar, precisou de cumprir uma formalidade. Não precisou da vontade de outra pessoa, mas precisou do cumprimento de uma formalidade. Qual formalidade? Registrar esse ato meu de aposentadoria no TCU. Entenderam a diferença? Então, quais os exemplos que você não vai esquecer? Se for simples, você lembra do ato de exoneração de um servidor, da edição de um decreto, tá? Pelo chefe do executivo. Se for um ato complexo, você vai lembrar do exemplo lá da aposentadoria do INSS. E se for o ato composto, você vai lembrar dos tratados internacionais. Tudo bem até aqui? Professora? Sim. Eu não entendi muito bem o ato simples. Você poderia explicar novamente? Posso. O ato simples, ele é praticado por uma manifestação de vontade de um órgão, de um agente, não precisa de mais nada. Basta que ele pratique. Então, olha só, para eu ser exonerada, eu sou ocupante de um cargo comissionado no tribunal. Aqueles cargos que a Constituição disse que são de livre nomeação e exoneração. Então, o ato foi praticado, o ato me nomeando foi um ato do presidente do tribunal, não precisou de mais ninguém. O presidente do tribunal sozinho baixou um ato dizendo: nomeio a senhora Giovana para o cargo em comissão de assessor de juiz de direito de primeiro grau. Depois, ele resolve me exonerar.
Só ele sozinho, ele não precisa de autorização de ninguém, nada, formalidade nenhuma. Ele simplesmente vai lá, publica um ato no Diário Oficial dizendo: exonero a senhora Giovana do cargo em comissão. Ele não precisa de manifestação de vontade de ninguém para aperfeiçoar o ato, ele não precisa de nada. Ele sozinho pratica o ato. Entendeu? Sim, professora, obrigada. Bom, e aí a gente entra na extinção dos atos administrativos. As duas formas mais faladas de extinção dos atos administrativos, embora não sejam as únicas, a gente vai tratar das outras hoje também, é a revogação e anulação ou invalidação. Veja bem, no direito administrativo, ato nulo e anulável é a mesma coisa. Um ato que não cumpre os requisitos da lei, que padece de um vício de ilegalidade, ou seja, ele fere a lei, ele é anulável, ele é nulo, ele é invalidado. Ou seja, vai ser retirado do mundo jurídico, tá certo? Por quê? Porque ele é ilegal, ele infringe a lei. Então, o ato administrativo, ele permanecerá no mundo jurídico até que seja verificada uma situação que demonstre algum vício genético de legalidade, ou seja, ele já nasceu com alguma ilegalidade, tá? Até que simplesmente se comprove, ou até que simplesmente se comprove a sua desnecessidade. E nós estamos diante de duas coisas completamente diferentes. Nós estamos diante de um ato que nasceu completamente ilegal, ou de um ato que nasceu legal, cumpriu todas as formalidades, mas depois ele se tornou desnecessário, inoportuno, inconveniente. Veja bem, aqueles que já nasceram com vício de legalidade, eles vão ser invalidados, anulados. Por quem? Ou pela própria administração pública, quando verificar que eles são ilegais, ou pelo judiciário. Só que o judiciário, ele não vai fazer isso sozinho. O judiciário, ele vai ser provocado. Ou nós vamos prestar uma notícia crimes, ou nós vamos levar essa informação ao Ministério Público, o Ministério Público vai entrar com uma ação civil pública ou uma ação penal, não importa. O judiciário, verificando, sendo provocado, ele pode declarar a ilegalidade de um ato. E esse ato, quando ele é declarado ilegal pela própria administração pública ou pelo judiciário, qualquer um dos dois pode fazê-lo, ele retroage à data em que ele foi expedido, que ele foi emanado. Ou seja, o efeito dele é ex tunc. A regra é que tudo que aconteceu naquele período vai se tornar inválido. A regra, que a gente vai ver que tem exceção, que algumas coisas, alguns atos foram praticados e ficam sendo mantidos. Mas a regra é que se ele for invalidado, ele retroage à data em que ele foi expedido. É como se ele tivesse nascido morto. Por quê? Porque ele é cheio de ilegalidade. E um ato ilegal, ele não pode, a regra é que ele não pode produzir efeitos no mundo se ele fere uma lei, tá certo? E aí, pode ser um vício, né? Então, verificado desde o seu nascedouro. Ao ser decretada a sua anulação ou a sua invalidação, que é a mesma coisa, os efeitos desta retroagem à data da sua criação, apagando, em regra, porque tem exceções, todas as situações determinadas pelo aquele ato extinto. Então, a gente fala que ele tem efeito ex tunc, porque ele vai retroagir lá. Olha o que diz o artigo 53 da Lei 9784 de 99, que é a lei que trata do processo administrativo. Ele diz o seguinte: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de um vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, veja bem, se existe... E outra coisa que você também tem que anotar aí é a súmula 473 do STF. Súmula 473 do STF, que permite que a administração pública anule seus atos ilegais, tá? Que pode ser feito, inclusive, pela própria autoridade, né? Que expediu o ato, se depois ela percebe que aquilo está ilegal, ou por um superior hierárquico, que viu que a pessoa que expediu o ato
praticou com ilegalidade. Pode ser de ofício ou a requerimento. Sim. Pode falar. O artigo 53 da lei o quê? 9784 de 99. De 99. Obrigada. É a lei de processo administrativo, tá bom? Tá. Então, Obrigada. tanto essa lei quanto a súmula 473 do STF, as duas você tem que anotar. Porque tanto a lei quanto a súmula tratam da possibilidade da administração pública de ofício mesmo anular ou invalidar os seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Tá certo? Então, veja bem, nesse caso, tanto a administração pode como o Poder Judiciário, porque falou que é um controle de legalidade, pode ser feito pela própria administração ou pelo Judiciário. Você lembra, né, quando você estudou Direito Constitucional, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. O Poder Judiciário não pode deixar de apreciar se provocado, obviamente, né, ele não pode deixar de apreciar uma ação, né, que está questionando a ilegalidade de um ato administrativo. Tá? Então, quais são os efeitos que esse ato tem? Eu vou descer um pouquinho aqui para você ver o quadrinho, depois eu volto de novo para explicar o texto em cima da ilegalidade. Só para você ver esse quadrinho aqui, ó. Então, nesse quadrinho tem lá um resumo das características da anulação, né? Anulação, então, como eu disse, é um controle, tá certo? É um controle de legalidade que é feito. A razão dela é quando o ato é extinto porque ele é ilegal. O efeito, como eu disse, ele é quistunc, então ele retroage desde o nascimento do ato. A legitimidade para anular esse ato, ou invalidar, né, que é essa expressão invalidar também você pode usar, é da própria administração pública ou do Poder Judiciário. Agora tem uma observação que eu quero que você anote aí, tá? Em relação ao tipo de ato que alcança. Qualquer tipo de ato pode ser anulado, tanto discricionário como vinculado? Claro, porque tanto discricionário como vinculado pode vir com vício de legalidade, pode ter sido praticado com ilegalidade, tanto discricionário como vinculado, tá? Existe um prazo, Giovana, para poder anular esses atos? Veja bem, existe um prazo, gente. Existe um prazo de 5 anos, tá? Para anular esse ato. Mas veja bem, esse prazo de 5 anos, ele está no artigo 54 dessa mesma lei 9784 de 99. Só que em vez de ser o artigo 53, ele é o artigo 54. Olha o que diz, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Olha o que essa Lei 9784 de 99 diz. E ela traz um prazo de 5 anos. Primeira coisa que você tem que anotar, esse prazo é decadencial. Decadencial. Se não entrar dentro de 5 anos, não entra nunca mais, perde o direito. Para a administração pública de anular os atos do quais decorram efeitos favoráveis a destinatários de boa-fé. Então, veja bem. Olha só, esse prazo de 5 anos é para anular atos que tiveram beneficiários de boa-fé. Se as pessoas que se beneficiaram com esse ato, elas estavam de má fé, aí esquece, não tem prazo nenhum. É indeterminado. Depois de 10 anos, se descobrir que um ato foi praticado e que alguém se beneficiou com isso, e essa pessoa estava de má fé, sabia que aquele ato era ilegal, não precisa 5 anos. Pode ser com 8, com 10, com 15, com 20, que ele não tem prazo decadencial. Então, esse prazo decadencial de anular um ato em 5 anos, que vai gerar benefícios para um terceiro de boa-fé, é 5 anos, se o sujeito está de boa-fé. Agora, se ele está de má-fé, não tem 5 anos, não, é o dia que for. Vou pegar um exemplo agora. Eu quero que você acompanhe esse exemplo que eu vou te dar, que está aqui nesse livro. Eu estou acompanhando esse livro, que é do professor, escrito pelo professor Evandro Guedes e o Thales, lá do Alfacom, que é aquele livro que eu levei para a sala de aula para vocês verem. Preste atenção nesse exemplo. Imaginemos um servidor que ingressou de forma ilegal no serviço público. Ou seja, sua nomeação foi ilegal, infringiu alguma coisa na lei.
Até ser decretada a sua anulação, a anulação desse ato, né, que nomeou ele, esse servidor praticou alguns atos no desempenho da sua função. Ele foi nomeado lá e expediu várias certidões lá para aquele cartório, certidão lá nos processos, ele expediu um monte de mandado de citação e intimação, você foi advogado, você chegou lá, ele recebeu sua petição, ele protocolizou o que você fez, ele fez o processo concluso, ele trabalhou anos e anos e anos naquele cartório, tá certo? Essa nomeação, quando ela for descoberta, pode ser pela própria administração pública, ou pode ser uma denúncia que vai ser levada ao judiciário e o judiciário vai apurar. Quando essa ilegalidade dessa nomeação for descoberta, ela vai ser desfeita. Esse ato que nomeou ele vai ser invalidado, anulado. Então, vai retroagir lá atrás, desde a data da nomeação dele. E vai anular praticamente tudo que aconteceu de lá para cá. Os direitos que ele teve, né? Então, se ele tinha direitos, benefícios e tudo, isso tudo vai ser anulado. A questão é a seguinte, como é que ficam as certidões, os mandados e todos os atos que ele praticou em relação aos terceiros de boa-fé? Ora, quem recebeu o mandado de citação e intimação não sabia que ele estava nomeado ilegal. O juiz que determinou a intimação e a citação não sabia que a nomeação dele era ilegal. Eu, advogada, que cheguei lá no cartório e pedi uma certidão e ele assinou, eu não sabia que ele estava nomeado ilegalmente. Todos nós somos terceiros de boa-fé. Então, veja bem, todas essas certidões, os atos que ele praticou ali, vão ser válidos. Então, embora a nomeação dele seja anulada e esse ato retroaja, tem efeito ex tunc, aqueles atos que nós, beneficiários de boa-fé, tivemos, esses não serão anulados. Entende? Porque nós não estávamos de má-fé. A gente não sabia, a gente não tinha nem como saber que a nomeação dele era ilegal. Ele estava trabalhando na repartição, a gente simplesmente, né, foi lá e pediu o serviço. Então, veja bem, em relação a isso, ao terceiro de boa-fé, não há que se falar em anulação. Mas se nós sabíamos, se nós fôssemos, né, coniventes com a má-fé, aí não. Aí todos os atos praticados seriam desfeitos. E lembra do prazo. Para anular os atos cujos beneficiários estavam de boa-fé, 5 anos. Se tinha má-fé, não tem prazo, não. Descobriu a má-fé hoje de todo mundo, de quem foi nomeado, de quem se beneficiou com aquilo, anula. Pode ter passado 8 anos, 10 anos, não importa. Agora, olha só. Uma pergunta que você pode me fazer, Giovana. Mas em relação a esses vencimentos, ao salário que ele recebeu durante todos esses anos, como é que vai fazer? Ele vai ter que devolver? Não, ele não vai devolver. Mas você não falou que retroage? Ele não vai devolver pelo seguinte, porque existe uma coisa chamada vedação ao enriquecimento ilícito. Vedação e enriquecimento ilícito. Ele efetivamente não trabalhou? Trabalhou, ele estava lá todo dia trabalhando. Então, a administração pública não pode querer se enriquecer ilicitamente à custa do trabalho de outra pessoa, não. Então, em relação ao trabalho, ele efetivamente trabalhou. Os efeitos é outra coisa. Ele não vai ter direito a se aposentar com base nisso, ele não vai ter direito aos auxílios, aos benefícios, a nada disso. Mas veja bem, o que ele já recebeu como salário, não, porque ele efetivamente trabalhou. O que não vai é ter outros benefícios, mas o que ele efetivamente recebeu trabalhando, esquece. Aquilo seria enriquecimento ilícito da administração pública. Tá certo? Mas pode ser que um ato ele seja retirado do ordenamento jurídico, não porque ele é ilegal, porque ele fere a lei, mas porque ele não é mais conveniente. Então, ele pode nascer de acordo com a legislação, mas ele deixa de ser conveniente e oportuno com o passar do tempo. Dessa forma, sua extinção somente se dá por declaração da administração pública, através de um ato chamado revogação. Então, olha só. Aqui, o ato não foi praticado de forma nenhuma com ilegalidade. Ele só não é mais interessante. Por exemplo, aquela permissão, aquela autorização que foi dada,
né? Para você colocar o circo, para você colocar a banca de revista, para você montar ali um evento naquela praça, ele era conveniente até aquele momento. Dali para frente, a administração entendeu que não era mais vantajoso para a coletividade. Ela vai e revoga. Isso ela está analisando o quê? O mérito administrativo. Então, enquanto na anulação o controle é de legalidade, na revogação é mérito administrativo, é controle de mérito administrativo. O administrador ele tem a discricionariedade para decidir se aquele ato ele ainda é importante para o interesse da coletividade. Então, só quem pode fazer análise do mérito administrativo e revogar um ato, porque ele não é mais conveniente, não é mais oportuno, é a administração pública. O judiciário não se mete. O judiciário só se mete se o ato for ilegal. Se for um caso de anulação, se for revogação por conveniência e oportunidade, só a administração pública pode. Certo? O judiciário não pode se meter no juízo de mérito, na análise do mérito. Tudo bem? E aí eu te pergunto, existe só essa forma de extinção do ato administrativo? Não. Existem outras formas que eles são retirados do mundo, que eles deixam de existir. Quais são essas outras formas? Sem ser só a revogação e anulação. Existe o que a gente chama de cassação, caducidade, contraposição e renúncia. Vamos ver rapidinho cada uma delas? A cassação é a recusa a condições. É a retirada do ato em virtude do descumprimento pelo beneficiário de uma condição imposta pela administração. Você já deve ter ouvido falar na televisão que a pessoa aposentada de tempos em tempos, ela tem que fazer prova de que ela está viva. Você sabia disso? É, porque tem muita gente que já está morta e a União continua depositando a aposentadoria com a pessoa morta, né? Ela não toma ciência que a pessoa morreu e continua depositando. Então, você tem que fazer a comprovação de que você está vivo. Você já viu isso? Então, isso existe. Por quê? Porque eu tenho que comprovar que eu existo para receber a aposentadoria. Olha um fato curioso que aconteceu na minha família. Mamãe morreu e mamãe era aposentada como servidora pública estadual. Ela era aposentada e o regime de previdência é o IPA-JM, Instituto de Previdência, né, estadual, para os servidores estaduais. E aí, a mamãe recebia aposentadoria mediante depósito na conta dela do Banco do Brasil. Então, todo mês entrava o depósito da aposentadoria. Mamãe morreu e nós abrimos imediatamente o inventário dela, voando. E comunicamos a todos os bancos que ela tinha conta. Ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ao Banestes, que a mamãe também era, ela recebia uma pensão por morte do segundo marido dela. Então, ela tinha esses dois benefícios, a aposentadoria dela como professora, pelo Estado, e o pagamento da pensão por morte pelo INSS. Nós comunicamos a todos os bancos e abrimos o inventário. Minha mamãe morta, o banco não comunicou isso ao IPA-JM. E o IPA-JM continuou depositando na conta do Banco do Brasil da mamãe, que não tinha sido fechada ainda, porque o inventário estava aberto, a aposentadoria da mamãe. E a gente viu aquilo, minha irmã que era inventariante, viu e falou, não, nós não podemos receber esse dinheiro, nós não vamos nem sacar, nós vamos devolver, porque o pagamento disso não é legal, né? A mamãe já está morta. Aí nós entramos em contato com o IPA-JM, o IPA-JM não sabia como que devolvia esse dinheiro. Aí depois eles nos orientaram e emitiram um documento único de arrecadação, mandando a gente devolver aquele dinheiro. Por quê? Porque aquele benefício da aposentadoria da mamãe, ele foi cassado. Mas ele foi cassado porque ela morreu. Então, se ela morreu, olha a diferença. Nesse caso, o pagamento foi indevido. A gente teve que devolver. Por quê? Porque ela já estava morta. Então, esse benefício dela foi cassado. É por isso que o INSS obriga essas pessoas a irem lá fazer prova de que elas estão vivas, para elas continuarem recebendo aposentadoria. Senão pode acontecer o que aconteceu com minha mãe. Entenderam? Então, a cassação, ela é uma retirada do ato porque não preenche mais as condições. A pessoa não é mais aposentada porque ela está morta. Ou você tinha direito a uma isenção de IPTU, tá?
porque você tinha mais de 60 anos, só tinha um imóvel nele, residia com a sua família e ganhava uma renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Você preenchia os requisitos. Aí tem uma determinação do município que diz que todo ano, para você continuar tendo direito a essa isenção de IPTU, você tem que comprovar que você continua na mesma condição, que você não enriqueceu, que você não comprou mais casa, que você não está ganhando mais com salário. E você simplesmente não vai lá não esse ano. Porque foi ano passado, comprovou isso tudo, mas esse ano você não voltou lá não. Pode ser cassada a sua isenção. Por quê? Porque uma das condições não era você ir lá comprovar. Você foi? Você não foi. Então, o benefício que você tinha pode ser cassado de você. Qual o benefício? Qual é o ato administrativo que foi cassado? O quê? A de IPTU. Tá? E a caducidade? A caducidade é a retirada do ato administrativo em razão da superveniência de uma norma que impede a sua manutenção. Você estudou lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que na minha época se chamava, para você é LINDB, e na minha época se chamava LICC, Lei de Introdução ao Código Civil, porque na minha época era o Código de 1916, você já pegou o de 2002, né? Então, a gente aprendeu lá que uma lei, ela deixa de existir quando uma nova lei que trata de matéria igualzinha, regula a mesma matéria, uma nova lei posterior revoga a lei anterior, quando ela trata exatamente da mesma matéria. Lembra disso? Então, nessa revogação, ela é como se for, a caducidade é como se fosse isso. Veio uma nova lei, vamos supor que o prefeito mudou o prefeito de Linhares. E esse novo prefeito extinguiu aquela isenção que era dada por aquele prefeito através de uma lei, porque a isenção, você implementa ela por lei e para poder retirar ela também tem que anulando aquela isenção, senão ela não é retirada. E aí vem o novo prefeito, anula aquela isenção, revoga aquela lei e cria uma nova lei de IPTU, tá? De isenção de IPTU, só que com outras condicionantes completamente diferentes. Aí vem trazendo novas coisas. A nova lei, ela superveniente, derrubou aquela isenção anterior que você tinha. Você vai ter que ver se você se enquadra nos novos requisitos daquela lei e ir lá e comparecer e comprovar suas condições todas de novo. Tá certo? Porque veio uma lei superveniente e derrubou aquele ato de isenção anterior que você tinha. E a contraposição derrubada é mais ou menos a mesma coisa. Só que a diferença é que existe uma nova norma que regula completamente diferente. A outra está em vigor, estava em vigor, mas vem uma nova determinação e muda tudo, totalmente contraditório. Por exemplo, existe uma lei municipal em Linhares, né, dizendo que os estabelecimentos comerciais, depois das 20 horas, podem colocar cadeiras e mesas na calçada. Você sabia disso? É 20 horas o horário. Tudo bem que não vou nem entrar no mérito se tem bar e restaurante que põe antes das 20. Não importa. É depois das 20, tá? E aí, vamos supor que venha um novo regulamento, tá certo? Um decreto do prefeito, dizendo agora, tá, gente, que não se pode mais. Veja bem, primeiro que ele não pode revogar uma lei com decreto, você sabe disso, né? Ele não pode. Aí ele vai fazer o seguinte, vai fazer uma nova lei, tá? Mas vai ser tudo contraditório. Essa nova lei que entrou agora, ou alteração, ele pode simplesmente não revogar a lei inteira, ele pode tirar só aquele artigo, não pode? Não pode tirar só o artigo, ele precisa revogar a lei inteira? Não, né? Ele tem a diferença de revogação para abrogação, não tem isso? Então, ele foi e retirou só aquele artigo que falava das mesas e cadeiras após as 20 horas. Sabe o que ele colocou lá? Que é proibido terminantemente que se coloque mesas e cadeiras na calçada. É um ato completamente contraditório, não é? Completamente contraditório. Aí aquele ato que permitia você botar depois das 20, ele não existe mais, querido. Ele não existe mais. Agora, o novo ato não pode de jeito nenhum. Então, isso é contraposição ou derrubada. Tá? E a renúncia? A
A renúncia é a rejeição pelo beneficiário, é a retirada do ato pela rejeição realizada pelo beneficiário. Olha só, você sabe que eu posso ter pedido a minha aposentadoria e depois eu posso voltar a trabalhar? Você sabia disso? Vamos supor que eu tinha uma doença que não chegou a causar a minha invalidez permanente, não. Vamos supor que eu estava aposentada e eu me recuperei. Eu fui curada. E aí, quando eu fui curada, duas coisas podem acontecer. Se a administração tomar ciência disso, ela pode me obrigar a voltar para o serviço público. Ou eu, de livre e espontânea vontade, falo, eu quero voltar. Mas, Giovana, quem é que o doido que vai querer voltar? Lógico que pode querer voltar. Às vezes, o que você recebia na ativa era quase o dobro que você recebe aposentado. Você recebia adicional de insalubridade ou periculosidade. Você recebia hora extra, você tinha os auxílios, trocentos mil auxílios que você recebia, que agora você não recebe mais, porque você está aposentado. Então, pode ser que a sua cabeça já não está boa, você já não está aguentando ficar à toa, você é cheio de força de trabalho, jovem ainda, você quer voltar a trabalhar. Vai ganhar muito mais. Eu quero voltar. Então, veja bem, você está renunciando ao quê? Você está renunciando àquele ato de aposentadoria seu. Por quê? Porque você pode voltar a trabalhar. Você não está doente mais, você foi curado. A sua invalidez não era permanente, não. Tá certo? Então, você está renunciando. O rejeição do beneficiário. Quem era o beneficiário da aposentadoria? Eu, Giovana. Estou renunciando, estou voltando. Quero voltar à administração pública. Entendeu, gente? Então, isso são formas de extinção do ato. Bem, até aqui, posso ir concluindo com a convalidação do ato administrativo? Tudo bem, amores? Sim? Selimar? Tudo bem? Para ir mais devagarzinho, Giovana, por favor. Tudo bem. Depois, Selimar, se você tiver alguma dúvida, entra na gravação dessa aula, tá bom? E assiste de novo. Vou ter que entrar e assistir de novo. Nossa, que tá só o estresse nessa casa. Imagino. Você deve ter criança, né? Então, criança, olha só. Cachorro. Imagina. E um então, monte olha de só. visitas. Graças a Deus, essas aulas estão sendo gravadas. Então, você vai poder assistir essa ou qualquer outra que eu dei desde segunda-feira, tá bom? Porque eu dei essa mesma aula para várias turmas diferentes. Se você quiser assistir outra também, os links estão todos liberados. Ou você entra pelo portal, pelo AVA, ou se você não quiser nem ter o trabalho de entrar no AVA, você vai direto no meu canal no YouTube, Prof. Giovana Zanetti. Todos os vídeos estão abertos, eu não botei ele não listado, não, deixei aberto ao público. Então, mesmo que você não queira passar pelo AVA, vai direto no YouTube e todas as minhas aulas estão salvas lá, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu entendo a dificuldade de algumas pessoas, né? Nem todo mundo tem assim, o silêncio em casa. Mas vamos lá. A convalidação do ato administrativo. Aí você pergunta, Giovana, mas necessariamente todo ato, ele tem que, padecendo de algum vício de ilegalidade, ele tem que ser anulado? Necessariamente ele tem que ser anulado? Não, gente. Existe a possibilidade do que a gente chama de convalidação. Convalidação é um ato jurídico praticado pela administração pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo seus efeitos regulares. Como assim? Olha só, muito cuidado com isso. Existem alguns atos que mesmo diante de uma ilegalidade, esse vício ele pode ser sanado. E aí, uma vez sanado, ele deixa de ser ilegal e passa a ser legal. Por exemplo, vamos supor, pegar um caso real, eu trabalhava na Corregedoria de Justiça, eu tinha um cargo de chefia. Quando se está trabalhando no órgão público, esse órgão público ele tem uma série de despesas que eles, né, que devem ser pagos, fornecedores e tudo mais. Então, as ordens de pagamento e os cheques nunca são assinados por um servidor só, são sempre por dois, tá? Então, falou que é dinheiro público, nunca é assinado por um, é sempre por dois. Então, normalmente é o chefe daquele órgão e um segundo indicado por ele.
Na corregedoria, normalmente é o corregedor e o controlador geral, que é o cargo que está abaixo do corregedor é o controlador geral. Mas, às vezes, o corregedor está viajando, fazendo correição nas comarcas com os juízes corregedores, ou ele está de férias, ou ele está doente, está afastado, se ausentou da corregedoria. Precisa de 2 para assinar. Então, ele pega e baixa um ato administrativo lá, dizendo que a segunda pessoa que vai assinar é o chefe do setor tal, eu, Giovana. Aí chega lá uma ordem de pagamento para eu assinar. O controlador já tinha assinado, chega uma ordem de pagamento, a segunda assinatura é a minha. Eu viro e falo assim, vou pagar, não vou assinar, não. Por que você não vai assinar? Porque eu não vi a nota fiscal. Eu não vi. Não, mas a nota fiscal já foi lá para o outro setor, já está providenciando. Eu não vou pagar, eu não vi a nota fiscal. Eu não vi a entrega desse produto, eu não vou assinar. Como que você vai? Não vou assinar, ué. Vou assinar uma coisa que eu não estou vendo. Vai que tem alguma coisa errada, depois eu vou ser responsabilizado. Não assinei. A pessoa foi e emitiu essa ordem de pagamento com uma assinatura só. Essa ordem de pagamento, ela é válida? Não. Tem uma ilegalidade ali. Não tem que ser assinado por 2 pessoas? Tem. Veja bem. Mas é possível que esse vício seja sanado. Como assim, Giovana? É possível. O corregedor volta de viagem e fala assim, não, Giovana não quis assinar, não, mas tudo bem, eu confio em você, eu vou assinar aqui. Confio no controlador, vou assinar aqui, no lugar da assinatura de Giovana. Uai, ele não é meu superior? Não foi ele que nomeou para, na ausência dele, eu assinar? Se ele chegou de viagem, ele pode assinar. Ou eu posso virar depois e mudar de ideia, falar assim, me desculpa, eu fui lá no setor tal e olhei se tem razão, tá tudo certinho com a nota fiscal, eu conferi, o produto foi entregue, fornecedor, me desculpa, eu estava errada, eu me precipitei, eu vou lá, vou assinar aquela ordem de pagamento que não estava assinada. Eu convalidei o ato? Convalidou. Ou eu por causa da minha assinatura posterior, ou por causa da assinatura do meu superior hierárquico, foi quem tinha me dado o poder para assinar na ausência dele. Então, houve um ato que inicialmente estava com vício de ilegalidade, porque diz necessariamente que uma ordem de pagamento ou um cheque só pode sair com a assinatura de 2 servidores, só saiu com 1, mas depois não se convalidou, não foi assinado, o que faltava não foi resolvido? Foi resolvido. Foi resolvido e um ato que era ilegal passa a ser legal, então ele se convalidou. Então, olha o que a lei... Essa lei, gente, você provavelmente tem ela no seu vadimeco. Provavelmente. Mas se essa lei, você não tiver essa lei de processo administrativo federal, eu gostaria que você imprimisse ela no site do Planalto. Então, se você não tem a lei 9784 de 99 no seu vadimeco, imprima, entra no site do Planalto, imprima ela, porque você vai precisar dela, certo? O artigo 55 diz o seguinte, dessa lei. Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então, quais são os requisitos para a administração poder convalidar um ato ilegal? 2. Não acarretar lesão ao interesse público. Vamos pegar aquele exemplo. Depois que eu assinei, que eu vi que estava tudo certinho, que a mercadoria estava entregue, que a nota fiscal estava entregue, causou alguma lesão ao patrimônio público, ao dinheiro público? Não. Algum prejuízo de interesse público? Não. Causou algum prejuízo ao terceiro? Também não. Então, aquela assinatura que eu coloquei lá, ela convalidou um ato que estava ilegal e que passou a ser legal agora com aquela assinatura. Isso é processo. O artigo 55, ele está na lei de processo administrativo, que pode ter sido algum ato, né, que estava julgando um servidor, por exemplo, né, um processo administrativo contra um servidor. E aí foi praticado algum ato lá que estava ilegal e que depois foi sanado naquele processo, né, um processo administrativo. Então, essa lei, ela traz o processo administrativo federal. Então, ela está se referindo a algum ato de demissão, de suspensão, algum ato que foi praticado com invalidade, né, com falta de legalidade, mas que depois pode ser convalidado, tá certo? Pode ser consertado. Com base na legislação
mencionada, que é essa lei de processo administrativo, podemos entender que a convalidação é uma faculdade concedida à administração. Olha que interessante. É uma faculdade. O administrador pode entender que aquele ato não deva ser convalidado, não. Vamos pegar aquele meu exemplo da assinatura. Vamos supor que o meu chefe, o corregedor, voltasse de viagem e virasse e falasse assim: Giovana estava certa. Não tinha que assinar mesmo, não. Tinha que assinar mesmo, não tem um erro aqui na nota fiscal, ou não, esse não é o preço que estava determinado na licitação, porque a licitação, quando a empresa de fornecedor ela ganha a licitação, ela ganhou porque foi analisado o melhor preço, dependendo se foi serviço, a melhor técnica e preço. Se foi só mercadoria, melhor preço. E o preço que às vezes a nota fiscal não foi o preço daqui, foi da licitação que ela ganhou, que ela informou, por exemplo, que era R$15 o pacote de papel A4, tá? Aí, na licitação, ela concorreu e ganhou porque o preço era 15, a nota fiscal saiu que era 30. Não tem uma divergência aí? Então, pode ser que o próprio corregedor vire e fale assim: não, Giovana fez certo, ela não tinha que assinar mesmo, não, nem eu vou assinar. Então, o ato não foi convalidado. Cabe ao administrador entender se ele deve convalidar o ato ou não deve convalidar o ato. Ou então ele mesmo pode ter olhado que a nota fiscal estava com o valor correto. Não, tudo bem, mas veja bem, ela fez certo de não assinar. Porque ela tinha que ter assinado naquele dia, na presença, no recebimento da mercadoria. Então eu também não vou assinar, não, porque eu também não recebi a mercadoria, não estava aqui. Eu concordo com a Giovana, não vou convalidar o ato, não. É possível? É possível. Então, quem cabe decidir se convalida ou não? A administração pública. Dessa forma, o administrador poderá constatar um defeito de legalidade, anular ou convalidar o ato. E, vamos terminar. Somente poderá ser objeto de convalidação os atos cujos defeitos forem sanáveis, ou seja, se for um vício que recaia no alimento competência ou forma. Competência também se ela não for exclusiva. Lembra que eu expliquei para vocês que tem uma diferença de competência exclusiva e competência privativa? Tem coisas que não podem ser delegadas. Esse exemplo que eu dei para vocês, da assinatura da ordem de pagamento, era uma competência que não era privativa, só do corregedor. Ele poderia delegar isso a outro funcionário na ausência dele, como ele delegou a Giovana. Então, se é um vício de competência e a competência não é exclusiva, é privativa, ou seja, pode ser delegada a outra pessoa, ela pode ser sanada pelo próprio chefe, quando voltou e assinar, ou por mim mesmo. Porque a competência era dele, ou na ausência dele, de quem ele delegou. Quem ele delegou, Giovana. A competência não é exclusiva para fazer pagamento. Para fazer pagamento pode ser feito por um outro servidor, na ausência dele. Tá certo? Bom, e finalizando, então, ao ser convalidado, tá? A correção do ato retroage à data da sua elaboração, tendo assim um efeito ex tunc. Então, quando o ato ele é convalidado, ele não é mais anulável, não. Agora está tudo certinho com ele. Ele retroage lá desde a origem. Então, se o pagamento tinha que ter sido feito dia 30. Gente, tem um retorno aí. Alguém está com o microfone aberto. Já estou finalizando. Então, se o pagamento tinha que ter sido feito dia 30, tá certo? E hoje já é dia 9, e aí esse pagamento tinha que ser feito dia 30, como ele vai retroagir, porque agora ele se tornou válido, vai ter que ser calculado o pagamento lá desde o dia 30, tá? Se tem juros, então vai ter que pagar a pessoa com juros, tá bom? Por quê? Porque ele retroage lá da data dele. Pagamento tinha que ter sido feito dia 30. Então, ele vai rodar todo o processamento lá dentro para que se ele pague nesse mês agora, tá certo? Dentro dessa folha desse mês, tá? Porque ele está convalidado, ele retroagiu, agora ele está ok. Então, o efeito dele é ex tunc. Bom, gente, em relação à aula de hoje, tá? Sobre atos administrativos, sobre as espécies, a classificação, as formas de extinção, convalidação. Ficou alguma dúvida? Porque se não ficou, eu vou dar como encerrado atos administrativos hoje. Professora? Sim.
Eu tenho. A revogação tem prazo igual a anulação ou não? Não, a revogação não tem prazo, tá? Tá bom. A revogação, ela fica à discricionariedade do administrador. Então, pode ser que seja interessante a banca de revista ficar na praça 2 anos, 3, 4, 10, e depois ser retirada, tá? Porque é precário. Então, a revogação não tem prazo, combinado? Ele depende da vontade do administrador, que observa simplesmente a conveniência e a oportunidade. Deixou de ser conveniente e oportuno, deixa de existir, é revogado. Entendi. Professora, você já passou lá em cima no atestado e certidão. Eu queria saber só a diferença de um com o outro. Tá bom, vamos voltar lá em atestado e certidão, então, que está dentro de atos enunciativos. Atos enunciativos. Isso. Letra D, terceira página, né? Veja bem, deixa eu botar lá na tela para você. O bom de estar com o slide aqui na tela, né? É que a gente pode... É legal, porque você pode estar com ele impresso aí na sua mão, como você pode não estar com ele impresso, porque você não baixou ele no AVA, e está acompanhando aqui comigo, né? Então, esse modo de aula aqui tem umas vantagens, né? Tem grandes vantagens, você poder assistir a aula a hora que você quiser, você assistir a aula dos outros colegas, que por mais que eu esteja dando a mesma aula, a gente é humano, né? Então, às vezes eu dou um exemplo aqui, que dou um exemplo diferente em outra turma, né? Ou abordo uma coisa com mais profundidade nessa ou na outra. Olha que coisa boa, você dentro da sua casa pode assistir essa aula que eu dei para outra turma também. Então, tudo nessa vida a gente tem que olhar o lado positivo das coisas, né? Em relação ao atestado e a certidão, veja bem, no atestado, a administração comprova um fato ou uma situação que ela tem conhecimento. Então, veja bem, quando eu cheguei lá na repartição pública e pedi um atestado, eu falei assim, olha, eu quero que você verifique aí, eu sou uma servidora, e fui lá no Recursos Humanos, né, que todo órgão tem uma repartição que cuida da vida dos servidores, né? E aí, da ficha funcional, e eu chego lá e falo assim, para a chefe do Recursos Humanos, por favor, eu gostaria de saber, queria que você me desse um atestado de exatamente quantos dias eu fiquei afastada ano passado. Todas as licenças médicas que eu apresentei, você, por favor, me dê um atestado de quantos dias eu fiquei ao todo. Porque eu apresentei atestado no mês de janeiro, depois atestado no mês de fevereiro, depois lá em novembro. Você, por favor, me dá um atestado? Ela vai comprovar um fato ou uma situação que ela tem conhecimento. Qual a situação que ela tem conhecimento? Que eu fiquei afastada de lá, tá certo? Então, ela vai lavrar um atestado. Beleza? Olha a certidão. A certidão, ela vai só tirar cópia ou fotocópia, ou vai ser cópia, tirou cópia mesmo, foi lá na máquina de xerox, tirou cópia e carimbou atrás, ou ela fez uma certidão atestando a verdade. Você sabe que a certidão, um processo, você chegou lá com um documento, tá certo? O servidor público, ele tem fé pública para dizer que aquilo ali é uma cópia fiel do original, tá certo? Então, ele pode receber um documento que não esteja autenticado em cartório. Você não precisou ir lá no cartório e autenticar um documento dizendo que aquilo ali é verdadeiro, aquela cópia é verdadeira. O próprio servidor, você leva o original e leva a cópia. O próprio servidor pode olhar e falar assim, não, essa cópia aqui, ela é a cara da original, tudo bem, vou receber ela, tá certo? Ele está certificando, ou ele vai certificar através de à mão, né? Com escrito mesmo, certifico que a doutora Giovana esteve durante 3 horas aqui no fórum para audiência designada às 13 horas e que até o momento a audiência não aconteceu. Fez uma certidãozinha à mão ou digitada e tal, ou simplesmente tirou a cópia. Eu chego lá no cartório de registro civil e falo assim, olha, menina, eu perdi minha certidão de casamento, estou precisando da segunda via, vai lá e faz o quê? Segunda via da minha certidão, tira uma cópia dela, bate um carimbo dizendo que aquilo ali é a segunda via. Entendeu a diferença? Entendi, professor, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, amores? Eu posso estar finalizando essa aula de hoje de atos, porque aí eu dou como concluído atos administrativos.
Eu peço a você que, se você quiser mais material, que você pegue uma boa doutrina ou vá pela própria internet. Nós temos videoaulas de outros professores, nós temos apostilas em PDFs, nós temos os livros de Maria Silvia Zanella de Pietro, que é maravilhoso, já indiquei para vocês. Se você quer estudar mais sobre atos administrativos, procura uma boa doutrina, ou na internet, ou um livro físico, tá bom? E aí, hoje eu termino, porque o nosso cronograma era para trabalhar atos administrativos em 2 aulas, nós trabalhamos, e semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com poderes da administração pública. Tudo bem, meus amores? Posso finalizar a aula de vocês? Tchau, professora. Bom dia. Gente, bom fim de semana, tá? Que Deus abençoe vocês, os protejam, tá? E fiquem com Deus até semana que vem. Beijão.